Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu querido amigo, minha querida amiga. Shalom, que a paz de Deus esteja contigo. Neste domingo, nós lemos Mateus 14, versículos 13 a 21, o relato da multiplicação dos pães no 18º domingo do tempo comum. O evangelista Mateus narra o episódio emoldurando entre duas expressões de transição, nas quais diz que Jesus se retira à parte das multidões, dos discípulos e até da barca, versículos 13 e 14, e depois os versículos 22 e 23. Então, entre esses versículos está o episódio da multiplicação dos pães. O que vem antes? A narrativa da morte de João Batista. O que vem depois? O episódio de Jesus que anda sobre as águas. Mas o versículo 13 não serve apenas de transição, mas oferece o motivo pelo qual Jesus vai a um lugar desértico. Essa estratégia do evangelista serve para ambientar o cenário onde acontecerá o sinal miraculoso, o sinal dos pães, da multiplicação dos pães. O evangelista faz com que o foco do relato recaia sobre a multidão e sobre a atitude de Jesus em relação à mesma multidão. Ele cria, acompanha aí na sua Bíblia, né? Ele cria todo um cenário para que, quando Jesus que queria ir para um retiro, ir para um lugar à parte, quando ele chega lá, a multidão já está esperando. Jesus se compadece. Olha como que o foco cai sobre Jesus e a multidão e sobre a relação ou a atitude e a relação de Jesus em relação à mesma multidão. Aqui diz no versículo, aí já estamos no versículo 14, diz que Jesus sentiu compaixão. Jesus comoveu-se interiormente e curou os que estavam enfermos. Aquela multidão que estava como ovelhas cansadas e abatidas, ovelhas sem pastor. Uma multidão cansada e abatida como ovelhas sem pastor. O verbo que expressa essa compaixão de Jesus é muito expressivo. Ele está presente em 9:36 e em 20:34 também. Em 9:36, a expressão que a multidão está cansada, abatida, como ovelha sem pastor, também aparece. Jesus sente compaixão. Lá no versículo 34 do capítulo 20, na cura daquele cego, Jesus também teve compaixão dele e o curou. Esse verbo é muito expressivo, o verbo compadecer, que é usado aqui e da forma como é usado pelo evangelista Mateus. É empregado somente em relação a Jesus nas 12 vezes que ele aparece no Novo Testamento. Olha bem, o Novo Testamento é composto de 7.940 versículos mais ou menos, e em apenas 12 versículos em Marcos, em Lucas e em Mateus, apenas os 3 sinóticos, esse verbo é empregado e sempre empregado com relação a Jesus, a mais ninguém. Então é muito significativo que em milhares de versículos, apenas 12 utilize o verbo e para aplicá-lo a Jesus. Mas que sentido tem esse verbo? É do verbo grego, que corresponde a um verbo hebraico, que significa aquele amor, um amor visceral da mãe. Alguém que sente compaixão a ponto não só de sofrer junto com o outro, mas a ponto de sentir na própria carne e visceralmente a dor do outro. É isso que o evangelista quis dizer ao empregar esse verbo, que em hebraico se diz ramal, para o sentimento de Jesus com relação à multidão que estava cansada, abatida, como ovelhas sem pastor, como gente, como povo sem governo, como povo sem liderança. Então, é esse o sentimento de Jesus, né? É esse o sentimento de Jesus diante daquela multidão, mas não é e esse sentimento subjetivo de Jesus se transforma num ato objetivo. Jesus dá o pão, né? Este relato da multiplicação dos pães, aí já estamos no versículo 15, começa com a expressão
ao entardecer, que também introduz o relato da última ceia, em Mateus 26, 20, e o da sepultura, e o relato da sepultura de Jesus em Mateus 27, 57. Pela tarde, pois, Jesus convida os discípulos a dar de comer à multidão. Os discípulos que agora aparecem, veja, no meio da narrativa aparecem os discípulos, que até então não foram mencionados, e os discípulos querem despedir a multidão. Mande eles embora, irem às aldeias, adquirir alimento. Mas Jesus diz: não, dai vós mesmos de comer. Há um limite humano aqui, há um problema humano muito sério. Como nós vamos alimentar essa multidão inteira? Nós temos só 5 pães e 2 peixes. Jesus diz: trazei-os a mim. Então, diante de uma necessidade material muito concreta, uma necessidade humana material muito concreta, os discípulos querem despedi-la. Talvez seja essa a primeira tendência, né? O que nós vamos fazer? Mas Jesus faz o contrário. Jesus dá de comer à multidão. Traz os pães aqui. Depois rezou, não é? Rezou e deu aos discípulos e pediu e ordenou aos discípulos que dessem à multidão, que distribuísse à multidão. No versículo 19, Mateus dá o significado eucarístico desse episódio também. Dá um significado eucarístico desse episódio, da multiplicação dos pães, dizendo assim: Jesus tomou aqueles pães e os peixes, ergueu os olhos para o céu, está aí no texto, veja aí, e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões, e todos comeram o quanto queriam, a ponto até de ter que recolher depois as sobras. Os gestos que acompanham o portento, né, esse milagre de Jesus, os gestos que acompanham esse sinal de Jesus são idênticos aos que Jesus adotará na última ceia. Na última ceia, noite em que Jesus foi entregue. Jesus levanta os olhos, bendiz o pão e o parte. Daqui se deduz o corte, o aspecto simbólico do relato. Pode ser considerado uma antecipação da Eucaristia, e como de fato é considerado uma antecipação da Eucaristia. E além disso, dar de comer à multidão é um sinal de que Jesus, claro, é o Messias e de que prepara um banquete, o banquete messiânico para toda a humanidade. Lá no capítulo 2, versículo 17 do livro do Apocalipse está escrito assim, quando o autor escreve aquela carta a Pérgamo, à igreja de Pérgamo: ao vencedor darei o maná. Havia uma expectativa, ou na expectativa judaica, de quando viesse o Messias, ele traria um maná escondido. Veja que até agora, no Evangelho de Mateus, Jesus já se apresentou como mestre, né? Pela palavra, o Sermão da Montanha, Jesus ensinou, capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Jesus já curou, já expulsou o maligno, lá naquela sessão dos milagres, capítulos 8 e 9 do Evangelista do Evangelista Mateus. Né? Então Jesus é o Messias mestre da palavra. Jesus é o Messias da ação que age em favor do povo. Mas Jesus ainda não havia feito o quê? Preparado o banquete, ou preparado o povo, as pessoas, para o banquete messiânico. O banquete messiânico que se dará no final, né? Conforme a nossa fé cristã. Então, esse episódio pode ser considerado, então, e deve ser considerado como um ato simbólico, né? Que prepara, que antecipa a instituição da Eucaristia, o relato da ceia eucarística, que nós celebramos, que a igreja celebra pelos séculos, a ceia eucarística, e é também uma preparação, uma prefiguração do banquete messiânico. Mateus declara assim, então, que Jesus de fato é o Messias, e um Messias completo, né? O Messias que abrange toda a totalidade da expectativa judaica, menos no aspecto que Jesus não é um Messias guerreiro, o Messias da força, o Messias
político, né, como era também parte da expectativa judaica quanto à vinda do Messias. Ok? Então, há alguns outros aspectos que nós poderíamos desenvolver nesse nosso comentário, mas fica para uma próxima vez, porque senão esse comentário fica muito longo. Nós podemos conversar a respeito desses outros aspectos, como o aspecto profético, o aspecto eclesiológico, aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do banquete messiânico. Mas tá bom, eu acho que aí já dá, o que nós já falamos aqui, já nos ajuda a pensar mais profundamente nesse episódio da multiplicação dos pães, conforme o evangelista Mateus. Que Deus te abençoe, Deus te dê paz, Deus te faça muito feliz, que Deus nos ajude a viver de fato como discípulos de Jesus, que distribui o pão, que recebe de Jesus o pão e distribui o pão. Solidariedade, que a nossa igreja seja uma igreja solidária e fraterna, e seja um testemunho no mundo, né? Nesse mundo onde há tanta gente abatida, onde nosso povo está cansado e abatido, como ovelhas sem pastor, como gente sem guia, gente sem liderança, gente que vê seu povo, gente sofrendo e as suas lideranças não se comovem minimamente, conforme Jesus, da mesma forma que Jesus se comoveu diante daquele povo. Que sejamos mais solidários, que nosso mundo seja mais fraterno e possamos partir, como a igreja faz, o pão eucarístico, o pão da palavra, mas também saibamos partilhar o pão material, para que não haja entre nós, irmãos e irmãs, filhos de Deus, pessoas, seres humanos, não haja entre nós ninguém que passe fome, nenhum faminto. Fique em paz, Deus te abençoe sempre. Amém.